Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje meditando esse capítulo 17, versículos 20 a 25. Jesus nos coloca diante de uma pergunta de um fariseu: quando chegaria o reino de Deus? E Jesus, ele remete a diversas imagens, assim trazendo para nós justamente uma afirmação: o reino de Deus está entre vós. Isso pode ser uma das traduções, mas também pode ser está dentro de vós. Ambas realidades têm interpretações diferentes e nós podemos ver que nos coloca diante de uma situação. Quando o reino de Deus está entre vós, nós já vemos o presente de Deus, o presente que age na nossa vida, da sua ação que já nos coloca justamente a perceber que Ele caminha conosco na história e nos acontecimentos da vida para justamente percebermos que o reino se faz próximo de nós, pela ação do Espírito. Mas nós precisamos cada vez mais entender que são as expectativas que muitas vezes nós colocamos em realidades extraordinárias que nos incapacitam de ver a visita que o Senhor faz no nosso presente. Muitas vezes nós não damos valor ao presente da nossa vida por justamente estarmos com um olhar no futuro. E a melhor coisa que nós precisamos viver e realizar para que não venhamos cair numa tentação de sairmos da nossa realidade e vivermos uma realidade paralela ou uma realidade superficial é justamente olhar para o nosso presente e cada dia mais suplicar ao Senhor que nos ajude a perceber este reino que está entre nós. Porque quando nós percebemos que a vida nossa, os acontecimentos da história, são oportunidades que podem nos demonstrar os sinais de Deus na nossa caminhada, vamos percebendo em tudo o que acontece a mão de Deus. Mas quando nós olhamos com a realidade, o reino de Deus está dentro de vós, é justamente aqui uma contribuição nossa que podemos ver da ação do Espírito Santo que age na nossa vida quando nós somos cada vez mais na nossa caminhada correspondente da sua graça, dos seus mandamentos, da sua vida, dos seus ensinamentos. Quando procuramos realizar as obras de Cristo, nós fazemos despertar em nós a força do Espírito e que esta força nos faz viver cada vez mais uma experiência de mergulharmos no Senhor. E este chamado, o Senhor nos faz experimentar cada dia mais em nossa vida, se deixarmos Ele nos conduzir. É neste sentido que nós precisamos ver que Jesus
mostra os sinais, mas que nós não vivamos uma ansiedade da realidade do reino, que o reino se faz próximo de nós. Não precisamos correr atrás, mas que nós possamos ver que o Senhor estará no meio de nós. E quando Ele vai voltar, não sabemos, mas aprendamos a viver o nosso presente. Tanto que Jesus coloca tudo isso como sinal antecipando o momento da cruz. Antes que isso aconteça, o Filho do Homem vai ser rejeitado e sofrer muito por esta geração. A cruz irá acontecer, mas o tempo da glória, da volta de Cristo, nós não sabemos quando e onde irá acontecer no tempo nosso, na nossa história. Nós precisamos aprender de fato a perceber que as visitas do Senhor elas se fazem no nosso presente e aqui já construímos para nós o dia da volta, o dia também da nossa ida, na nossa ida que pode acontecer a qualquer momento para estarmos diante dele, para nos julgarmos como justo juiz se estamos ou não nele e permaneceremos com ele na eternidade. Tudo vai depender de como conduzimos a nossa vida. E é esta chamada que o Senhor nos faz a percebermos e a realizarmos na nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude, nos conduza e nos fortaleça para que cada vez mais nós possamos viver esta experiência do seu amor. Que o Senhor nos conceda cada vez mais a sua graça para que possamos perseverar no seu caminho e realizar as suas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.